Malta, bem-vindos a mais um episódio do Boteco da FPL. Desta vez sim, sem o entusiasmo desmesurado habitual do Ricardo. Eu já tinha tentado gravar esta abertura na semana passada, mas devido a problemas técnicos acabei por ser excluído do episódio aqui pelo Ricardo e pelo Tiago. Mas pronto, agora que é o Manel a gravar, esperamos que isto vá ser tudo diferente, ok? E tenham de volta os melhores comentários à vossa disposição. Censura, pá. Destaques da semana, malta. Mais uma vitória do Liverpool, desta vez contra o West Ham, com Salah, Darwin e Jota em destaque, e Bowen também, que já marcou. Sei que o Ricardo não gosta do Bowen, mas até agora está a ser bom asset. Quanto ao Chelsea, mais uma derrota, desta vez em casa com o Villa. Expulsão do Mau Augusto. Gusto que não vai ser o único a ficar suspenso no próximo jogo, by the way. O Nicholas Jackson, à sexta jornada, fez o seu quinto jogo pelo Chelsea com 1 ponto. Ele levou também, neste mesmo jogo, o quinto amarelo, ou seja, fica de fora contra o jogo, no jogo contra o Fulham. Portanto, prestação espetacular do Nicholas Jackson, tal como eu previa desde o início da época. Por isso é que eu estou onde estou na classificação. Quanto ao Newcastle, mostrou-se em grande forma contra o Sheffield, uma goleada de 8-0, com quase toda a gente da equipa a fazer uma ou mais returns, sendo que o Trippier fez 3 assistências, 3 bonus points e fez uma pontuação incrível. Acho que foi 18 pontos. 18. Incrível. Bom, foram estes os destaques da semana. Passamos agora à sugestão do chefe aqui com o nosso Ricardo. Força. Bom, olha, primeiro dizer que adorei os destaques, tendo em conta que o único que eu tinha era o negativo, que é os do Chelsea eu tinha-os lá todos, os do Newcastle nem vê-los, portanto foi ótima jornada, pá, estou a adorar isto. Mesmo. Bom, então bora lá, pessoal. Olha, hoje trouxe aqui mais uma vez um medley de perguntas, porque tivemos aqui várias perguntas de última hora aqui dos nossos seguidores e, portanto, vou tentar aqui que cada um de vocês possa dar a vossa opinião para responder a uma delas. Portanto, começando aqui por uma pergunta do Miguel Alves. Chilwell é um hold ou um sell, Tiago? Vamos lá aí à malta, tu que tanto adoras o Chelsea, pá. Eu quase que sei a resposta, se não for vais-me surpreender, portanto estou à espera. Tu fazes essa pergunta ao Tiago, É uma provocação, meu. Isso é claramente uma provocação, porque a minha resposta é sempre quem é que tem jogadores de Chelsea? O tema está aí. Mas vou manter um bocadinho. Não, calma, o Tiago tem sempre uma carta na manga, malta. Vão dar espaço ao gênio, espera aí. Não, na realidade não é essa uma resposta muito gênia, porque acho que o Chilwell mesmo para vender. O treinador disse que está contente agora com o lateral esquerdo, o Colwill, mas mesmo assim disse que o Chilwell vai jogar amanhã para a taça com o Brighton. Portanto, está um bocadinho, não sei muito bem o que é que vai ali na cabeça dele, agora também com o Gusto a fazer este tipo de parvoíces. Não sei se vai adaptar a algum jogador na direita, mas mesmo assim o Chilwell não está a jogar. E quando joga poucos minutos porque é sempre substituído. E depois o Chelsea, que disse jogo sim, jogo não, jogo sim, sofre golos. Portanto, não acho que seja um bom asset para continuar a apostar. Portanto, diria vender o mais rapidamente possível, até porque eu tenho ideia que foi um jogador que valorizou no início da época, face a alguns returns que ele teve. Portanto, não deixem que ele agora os valorize e tentem vender o mais rapidamente possível para ir buscar ali um bocadinho de budget. É a minha opinião. Ok, meus caros. Não surpreendeste ninguém. Eu acho que era daí uma cartada daquelas incríveis. Mas não foi muito bruto, pá. Na minha ideia não foi ser muito bruto. Olha, deixa só dar uma cartada. Se o Gusto não jogar, o Dizazi pode passar para a direita, Colwill para o meio e Chilwell na esquerda, não se sabe. Eles precisam trocar aquilo tudo, porque como está, não está a correr muito bem, portanto. Eu acho que até é por Jackson na defesa, porque já vimos que ele para cortar bolas para fora é ótimo. E, portanto, vamos lá ver. Olha, agora avançando desta pergunta, porque está relacionada com a próxima, o Ricardo Simões perguntou aqui outra coisa, Manel, que é qual é que é a melhor alternativa ao Chilwell sem ser o Trippier? Portanto, o Tiago diz para vender, o Ricardo está a perguntar qual é que é a alternativa ao Chilwell e, portanto, tu vais dizer quem é que é o homem certo para substituir aqui este homem. Conta-nos coisas. Bem, malta, trago-vos aqui alguns nomes que, como sabem, uns vão gostar, outros nem por isso. E se calhar começando aqui pelo primeiro, que vai ser o favorito do Ricardo, é o Lucas Digne. Nos 6 jogos até ao momento, e tirando o primeiro em que perderam por 5-1 contra o Newcastle, o Digne pontuou em 4 dos outros 5,
Portanto, isto significa que está com returns em 4 jogos em 6. E é 4 nomes. Quer dizer, tu não a limitar o Diogo só pode dar um nome e tu vais com relativamente ou teoricamente mais complicados pelo meio. Portanto, agora, nos próximos 5, 3 deles são com Wolves, Luton e Forest. Portanto, bom potencial para fazer pontos. E é um jogador que custa 4.6. Esse gajo ainda está Só dizer que todas as sugestões que eu trago são neste bracket. Porque eu acho que a semelhança dos guarda-redes, os defesas estão cada vez mais a provar que não precisam de ser muito caros para fazer pontos. E, portanto, é apostar em defesas se calhar um bocadinho mais baratos e compensa muito. Depois, queria também referir o Botman e o Burn, os dois a custar 4.6, faturaram os dois no último jogo, portanto, quem se conseguiu antecipar esta sugestão, ótimo. E o Newcastle tem, à semelhança do Villa, também um grande calendário, talvez dos melhores da Premier para defesas. Quanto à minha última sugestão, é o Doggy. Embora o próximo jogo, este um bocadinho mais caro, está nos 4.8, teve muito hype no início da época, e embora o próximo jogo seja com o Liverpool, chega depois uma série muito acessível contra Luton, Palace e também o Fulham, e portanto eu acho que há aqui um grande potencial para retornos. Só jogadores baratinhos, para ver se mesmo que andas a explorar como é que vais enfiar estes assim mais baratos na defesa. Olha lá, e aqui o Ricardo também nos perguntava se algum asset dos Gunners pode ser opção. Achas que há algum que seja interessante ou nem por isso, Manel? Repara, eu acho que talvez os assets do Arsenal não sejam os melhores a nível defensivo. Mas tendo que escolher um, escolheria o Gabriel. Teve price drop, portanto é o mais barato da linha defensiva. Voltou a ser titular, parece que o Arteta percebeu que o Gabriel deve jogar, ou pelo menos com todas as lesões que tem havido, parece que vai jogar. E portanto eu acho que a ter que escolher um, escolhi o Gabriel. Aí voltamos a apostar no Gabriel. Daqui a umas semanas estamos outra vez a chorar quando voltarem os outros. Olha lá, Diogo, para ti agora, e isto também nesta lógica, porque o Manel trouxe aqui senhores do Newcastle por causa deste jogo dos 8-0, não é? Aqui o hype está todo nestes meninos que vestem à Boa Vista. E portanto, a pergunta para ti é, e sem pegar se calhar aqui na defesa, porque já é mais ou menos óbvio que o Trippier é a melhor opção, mas é mais caro e portanto o Burn e o Botman são as alternativas. Quem é que tu vês que podem ser médios ou avançados interessantes a apostar no Newcastle? Eu acho que o mais óbvio em termos de médios é o Gordon. O Newcastle, apesar de agora ter feito um 8-0 e estar toda a gente super entusiasmada, a verdade é que não tem feito grandes pontuações nos jogos anteriores. O Gordon, mesmo assim, é aquele que tem jogado sempre, tem sido sempre titular, e é aquele que tem mais potencial para fazer pontuações com returns. Okay? Temos também o Almiron e o Bruno Guimarães, que são basicamente jogadores que só na última jornada é que tiveram returns, em todas as outras, e até têm sido sempre titulares, até agora ainda não tinham tido returns. Estes três parecem ser os três médios com um bocadinho mais de potencial. Todos os outros não me parece que neste momento sejam tão boas apostas. O Barnes saiu tocado, não é? No início do jogo, portanto pode ser que ainda dê mais oportunidades ao Gordon de ser titularíssimo e fazer alguns Exato. pontos. Ele tem sido titular e acho que é aquele que o Gordon já se destacava um bocadinho numa equipa do Liverpool, que era fraquíssima no ano passado. Este ano, numa equipa que joga um bocadinho mais à bola, acho que ainda se pode destacar mais e tem potencial para fazer também, além de gols, tem potencial para fazer assistências com o Callum Wilson, que agora é titularíssimo lá na frente. Claramente que o Isaac já foi encostado para o banco. E enquanto não se lesionar, acho que o Callum Wilson vai ser uma das melhores opções de avançados em toda a FPL, portanto acho viram esta sobranceria do homem, ele já nem trata as equipas pelo nome, estás a ver? Aquela equipa de Liverpool, isto é um gajo que acabou de vir de Milão a grande nível, não é? Olha, são boas apostas, sim senhor. Olha lá, temos aqui uma pergunta de um Diogo Alves, que não és tu. Tu conheces mais algum Diogo Alves, pá, que anda aqui a fazer perguntas? Só aquele que era o assassino do Aqueduto das Águas Vivas. Se vocês não conhecem, vão pesquisar. Portanto, olha, malta, aqui só em modo rotativo para fecharmos a rúbrica.
Pergunta que toda a gente está a pensar: Morris para a jornada dupla. Sim ou não? Tiago, sim ou não? Mais nada. Não. Manel, sim ou não? Diogo, sim ou não? É pá, sim, quem quiser ser Ei, já vem siga. com justificações, muita coisa. Não, a justificação é: eu estou em último com diferença de 30 pontos. E já estás assim à 7ª jornada. Eu ia dizer isto, a malta desesperada diz que sim. Pá. Imagina, eu estou. Isto até fica mal dizer aqui no podcast, mas eu estou com uma pontuação. O meu overall rank é de 5 milhões neste momento. Por isso é que semana passada te excluímos da gravação, Diogo. E a minha mulher. Os jogadores ativos, não é? Tu és o último dos que fazem transferências, os outros já desistiram abaixo de ti. Não, mas é que percebam uma coisa: o overall rank da minha mulher é 160 mil. Porra, isso é de valor. E é isto que eu tenho que lidar em casa. Eu já nem em casa tenho moral para falar de fantasy. É isto. Mas acho que para a semana podemos substituir o Diogo aqui pela Patrícia, não é? Pelo menos já percebe mais disto. Temos que enriquecer o podcast. Já que ela agora já não faz as aberturas das rúbricas. Por essa ordem de pensamento, acho que tínhamos de substituir toda a gente, não é? Porque acho que as mulheres estão todas à nossa frente, não sei porquê. Vamos lá, malta. Olha, passando aí ao Bitite à casa, Tiago, queres agarrar ou não? Vamos a isso, gente. Olhem, nós aqui do ponto de vista de jogadores para comprar, não sei se vocês querem dar aqui um bocadinho mais de destaque, mas foi tudo à volta de jogadores do Newcastle. Portanto, o Manel e o Ricardo apostaram aqui no Gordon, o Diogo no seu cara paixão pelo Wilson, como tem sido habitual nos últimos anos. Não sei se vocês querem entrar aqui um bocadinho mais de detalhe, já falamos muito. Eu tenho um bocadinho que este hype do Newcastle do 8-0 que aconteceu recentemente, não sei se vai concretizar para... nos próximos jogos, vamos ver se não há aqui uma quebra de performance, porque tipicamente aqueles jogadores fazem muitas pontuações, na jornada a seguir tem uma quebra. Isto foi sempre nas últimas jornadas, não sei se vocês já viram essa estatística, que o jogador mais bem pontuado de uma jornada, na a seguir faz 1 ou 2 pontos. Mas pronto, fica aqui um bocadinho a coincidência. Alguém quer aqui detalhar ou ficamos aqui com estas apostas de jogadores do Newcastle? Tudo ok? Tudo confortável? É assim, só para dizer que... Gordon, portanto, só relembrar, mas só para dizer que o Newcastle... É isso, o Newcastle tem um calendário de 4 jogos, tirando o West Ham, que não é assim tão bom, mas de resto é Burnley e Crystal Palace em casa e o Wolves fora. Portanto, acho que para um Callum Wilson pode ser um bom calendário. É isso mesmo. Só dar uma nota pelo Gordon, Tiago, que ele tem 4 amarelos e, portanto, quem decida comprá-lo tem que ter isto em consideração. Okay. Isso é crítico, porque semana passada esta alerta do Jackson, não foi? E tu avisaste. Já estava a sentir. Já estava a sentir que o homem estava à espera do novo. Bem, olha, vamos aqui para o Wolf. Agora sim, tudo opções diferentes. Portanto, começando aqui pelo Ricardo. Ricardo, tu semana passada dizes para venderes o Alvarez, já nos há 2 jornadas a dizer para ele vender, acho eu. Se não foi semana passada, foi há 2, e agora... Para vender? Não, para comprar. Desculpa, exatamente. Pensavas atento. Para comprar e agora já estás numa de... é para manter. Achas que há aqui uma quebra de performance no Alvarez que pode colocar um bocadinho em dúvida? Sim, reparem, é só para pôr um bocadinho de gelo na malta que já diz que vai pôr o Morris a todo o custo, porque o Morris só pode entrar, teoricamente, na segunda posição dos avançados, não é? Porque a primeira é do Haaland, e, portanto, tendo em conta o preço dele, que não dá para competir, por exemplo, com um Archer ou com um Osula ou um jogador desses, ele só pode substituir o segundo mais caro. O segundo mais caro ou é Jackson, e aí é óbvio, não é? Sai Jackson para qualquer que seja. Se for Alvarez, a malta que não faça esses moves assim malucos, porque o Alvarez, claramente, no plantel a médio e longo prazo é muito mais valioso do que estar a fazer estas loucuras com o Morris e a gastar transferências. Portanto, o meu ponto é só, se colocarem o Morris, tudo bem, se tiverem condições para o fazer. Se for para forçar a tirar um bom jogador, como o Alvarez não o tira. Muito bem. Manel, agora contigo, o que é que tens aí na manga? Olha, uma B, eu acho que é aqui uma boa sugestão de Old, porque já vem de 2 blancos seguidas e começa a achar que o Diogo, naquilo que dizia no início da época, tinha razão, que é grande parte dos returns do Mbeumo vieram de penaltis e, portanto, deixou de haver penaltis, deixámos de ter retornos. E isto é um bocadinho preocupante. Contudo, este próximo jogo com o Forest promete e, portanto, embora seja fora, é um jogo que é teoricamente mais acessível para o Brentford e, portanto, promete. Eu segurá-lo-ia mais uma jornada para perceber se o Mbeumo é para vender
ou não é para vender no imediato. Mas este jogo em particular, creio que foi contra o Everton, e eles foram, o Mbeumo foi completamente anulado, porque são jogadores, a frente de ataque do Brentford está muito habituada a explosões, a transições muito rápidas, e eles foram completamente anulados, e foi um jogo fraquíssimo do Brentford, contra uma equipa que estava minimamente acessível, que era o Everton, que em contrapartida estão muito maus. Eu acho que o problema do Mbeumo é, desde que tu passaste a dizer bem o nome dele, o homem foi por aí abaixo. Estás a ver? Quando ele era Mbembo, aí arrebentava tudo. A partir do momento em que ele veio para a minha equipa, teve que justificar uma dizê-lo em condições. Bem, Diogo, faltas tu aí de jogadores para manter. Sim, eu trouxe o Mitoma, só pelo facto de que ele não foi titular nesta última Game Week. Ficou no banco, mas entrou e marcou 2. Portanto, acho que mostra bem o potencial que o Mitoma pode ter. O calendário do Brighton não é brilhante agora para as próximas jornadas. Temos Aston Villa fora, Liverpool em casa e City fora. Ainda assim, acho que se a manter alguém do Brighton é o Mitoma, porque é o único que... Ele agora foi para o banco, mas acredito que vai ser sempre titular. Foi uma jornada um bocadinho atípica em termos de 11 do Brighton, mas é um bocadinho em linha com aquilo que a gente já vem a falar desde o início da época. As opções são tantas que a dada altura vai sempre haver alguma rotação. Mas aquilo que vai rodar menos, para mim, é o Mitoma. E acho que mesmo nestes jogos contra Liverpool e City, que são equipas grandes e que vão dominar o jogo contra o Brighton, acho que em contra-ataque o Mitoma vai ser sempre um jogador com potencial para fazer golos. Estas equipas até marcam muito, mas também sofrem. Portanto, acho que manter o Mitoma aqui pode ser uma boa opção. Ao contrário, por exemplo, de um Stumpinha, que aí já não aconselho tanto a manter. Boa. Bem, Carlos, estamos aqui fechados. Vamos então para as nossas apostas para vender. Manel, eu aqui tenho puxado um bocadinho as orelhas. Portanto, semana passada tu não vieste, mas mandaste as tuas apostas de manter o Eze. Só que agora já o queres vender. O que é que se passa aí no Crystal Palace? Epá, sim, mas não é inocente. Eu acho que é isso mesmo, que é o hold é a derradeira hipótese para se os jogadores ficam ou não na equipa daí para a frente. Pá, acho que o Eze claramente não cumpriu essa prerrogativa, foi mais uma blank. É a quinta blank em 6 jogos, portanto só pontuou num. Claramente não está na forma em que terminou a época passada e onde rendeu bastantes pontos. Teve um price increase elevado esta época e, portanto, neste momento está no price point onde há muitos jogadores a render e a render bem. O price point entre 6 e 6.5 e, portanto, eu acho que neste momento o Eze é um claro hold. Ainda só não o consegui vender porque tenho estado a apagar fogos na equipa e não tive possibilidade, mas é para vender. Boa. Manel, antes de fechar a deadline, depois partilhar aí o teu wildcard, que estou a ver que vai ser já aqui à 7ª jornada que o vais lançar. Também a ver. Diogo, olha, United, Rashford, isto não está a correr nada bem. O homem remata, é dos jogadores que mais remata, mas a bola não entra, não é? É isso. Acho que toda a gente tinha grandes esperanças no Rashford para esta época. Até agora, só em 2 jogos é que ele conseguiu ter returns, em 6 jogos. Portanto, lá está. Eu na jornada passada tinha dado o Rashford como um hold, na esperança de que nesta jornada ele fosse fazer um bom jogo, ainda por cima contra o Burnley. A coisa acabou por não acontecer. Para quem viu o jogo, o Rashford farta-se de tomar más decisões. Ele até aparece muitas vezes em zonas de finalização ou em que pode fazer assistência, mas nunca acerta no último passe, não está no sítio certo. É um bocadinho um Jackson, mas menos mau. Mas isso é polémico. O que estás a dizer é polémico. É polémico tendo em conta... É polémico tendo em conta o rendimento que ele teve na época passada. Mas de facto, neste momento, até o Bruno Fernandes está a fazer mais pontos do que ele. Sim. Neste momento acho que é vender. E lá está. É vender até porque, pelo preço que ele tem, neste momento pode justificar até, por exemplo, para pôr um Son, que não é muito mais caro. Há quem diga que ele está a acusar exatamente o preço da Fantasy. Esse é exatamente o problema dele neste momento. É a pressão. É como o João Félix.
Pá, ninguém os mandou vender o Elanga, malta. Tanta gente está a fazer ali, tanta falta faz ali ao United, é o que eu tenho a dizer. Bem, vamos aqui para a última aposta. Ricardo, vende Saka, explica lá o que é que tu vai na cabeça. Sim, olhem, pá, eu tinha, isto parece que eu ando a detectar problemas físicos nos jogadores pela leitura só da cara deles em campo. Reparem, eu não sabia que ele estava lesionado, a minha recomendação foi antes de saber que ele estava tocado, ok? Portanto, não vou sequer comentar isso, acho que há notícias de hoje que o homem está tocado e pode não jogar, mas eu estava no extremo oposto, que é, eu acho que o Saka, apesar de ter pontuado excepcionalmente bem nas últimas jornadas, acho que ele tem sido um asset bastante consistente. Eu acho que nas próximas jornadas não vai ser dos jogadores a pontuar mais e, para além disso, é um jogador muito caro quando temos muitos médios a fazer grandes pontuações. Ou seja, para pessoas que estão a fazer wildcards, para pessoas que precisam de ir vender um jogador mais caro, pá, claramente o Saka tem um calendário difícil para um jogador tão caro que é 8.6, só para relembrar, tem City, tem Chelsea e depois tem Newcastle, portanto não é muito fácil esta sequência de jogos. É verdade que pelo meio tem a equipa mais fácil da Premier em casa, que é o Sheffield United, aí eu acredito que o Saka vai render, mas nos outros jogos não me parece. E para o preço que tem, acho que há muitos jogadores baratos, como o Diogo falou também, Mitoma da vida, o Madison da vida, o Son agora num bom momento, alguns jogadores como o Gordon. Acho que há jogadores mais baratos que vão fazer nas próximas 3 ou 4 jornadas os mesmos pontos do próprio Saka. E por isso estou aqui a propor que, se tiverem que mexer num jogador premium, eu até acho que o Rashford vai fazer mais pontos nas próximas jornadas do que o Saka. E eu sei que é polémico, mas eu acho que vai fazer mais pontos que o Saka. Malta, acham que o Ricardo está a tentar boicotar? Epá, eu acho que é ver o que é que ele vai fazer com o Saka agora na próxima janela. Verdade. Vou perguntar à Patrícia o que é que ela vai fazer com o Saka. Depois conta. Pode ser que seja melhor do que nós fazemos. Exato. Eu acho que o grande perigo de vender o Saka é só o ownership, não é? Porque tendo ele tanta ownership, se pontuar, pode ser um grave golpe no overall ranking. Como diria um desenho animado, Manel, eu rio-me face ao perigo. Exato. O Ricardo está a buscar o Garnacho, portanto, e o homem não anda a jogar. Estes números deles começam a ser um bocadinho... Mas não obstante o que o Ricardo disse, acho que é importante estar atento também àquilo que o Arteta vai dizer na conferência de imprensa, porque até agora o Saka ainda não treinou esta semana e por isso está em dúvida. É uma questão de ver se ele vai de facto jogar ou não. Meus caros, está aqui fechada a nossa lista de jogadores a comprar, manter e vender. Portanto, Manel, agora passo-te aí a abraçadeira. Vamos lá a isso, falar dos capitães da semana e podemos... temos aqui algumas escolhas muito interessantes. Pá, eu estou muito curioso para ouvir as justificações em relação a alguns dos nomes que os nossos prezados companheiros me enviaram esta semana, porque são, digamos, no mínimo arrojados. Mas, Tiago, se calhar começava por ti. Tu deste aqui os 2 nomes mais consensuais ao longo dos últimos anos de FPL para a escolha de capitão, o Salah e o Haaland. E, portanto, antes de irmos aqui ao arrojo dos nossos caríssimos colegas Diogo e Ricardo, pedia-te que começasses por falar, se calhar, do Salah, porque o Haaland é a evidência que conhecemos. Não foi muito por ordem, sinceramente, ainda não pensei muito sobre isso, mas acho que é aquele típico de jogos que nós já falamos muitas vezes, jogos grandes, Liverpool com Tottenham, são 2 equipas que estão ali a correr pela segunda linha da tabela classificativa, portanto tem tudo para dar golos, e como quem tem vindo a falar, o Salah é titular, cativo, comprou aquele lugar, portanto, seja a marcar, seja um penaltizinho, numa assistência, numa carambola, ele está lá. Mas Manel, acho que avançava porque eu estou super curioso. São 2 opções óbvias, o Salah e o Haaland, são mais seguras e estou curioso é que estes 2 artistas têm aí para propor. É isso, pá. Eu acho que a malta também está curiosa para ouvir aqui as sugestões dos nossos colegas e, portanto, vamos a isso. Ricardo, tu foste o mais arrojado, falaste aqui no Morris. Como o Tiago disse bem há uns tempos, o Morris é a ponta de lança de uma equipa de padeiros. E, portanto, o que é que vês, que potencial é que vês nesta jornada? Bem sei que ele tem uma double game week, mas achas que vai render o suficiente
para ser uma escolha de capitão à frente dos jogadores que têm só um jogo. Só digo isto, ninguém se livra de um Carlton Morris a sacar 8 pontos. Isso é garantido, como capitão, claro. Portanto, 2 em cada, está garantido para o Morris. Agora, o que é que eu acho? E eu não te disse a minha quarta opção, que era o Bowen. Só não disse porque senão ias achincalhar, estás a ver? Mas a minha quarta opção na lista é o Bowen. Mas olha, o Morris eu acho que é só porque os jogos são muito fáceis. Ou seja, quem o tiver na equipa e não quiser colocar Haaland, eu acho que o Morris pode ser uma opção não tão arriscada. O Everton é das piores equipas da Liga e o Burnley é a segunda pior equipa da Liga. Portanto, para mim, Sheffield United é pior, o Burnley é a segunda pior e o Everton está nas piores também. Portanto, com 2 jogos e jogando contra a segunda pior equipa da Liga em casa, pá, eu acho que nem que seja um penaltizinho caído do céu, um lance de bola parada, qualquer coisa o homem vai marcar. Tem 2 jogos para poder marcar um golinho, pá. E portanto, mesmo assim, achas que é uma melhor opção com a Double Game Week do que jogadores com uma só jornada, tipo o Haaland? Pá, esta semana acho que não é, ao contrário das anteriores, acho que não é muito interessante em termos de capitães. Repara, o Wolves está muito melhor do que o que estava. Eu não acredito que o Haaland vá marcar 2 ou 3 golos, apesar de ser sempre possível com ele. Acho que vai faturar, mas acho que não vai fazer um mega haul. Apesar de ser sempre a melhor opção que o Morris, só esclarecer, o Haaland está em primeiro lugar na minha lista, atenção, segundo o Morris. Pronto, só para não pensarem também que eu sou completamente alucinado. Na realidade já toda a gente sabe, mas pronto, só para não pensarem ainda mais. Depois, epá, o Bournemouth está a jogar bem, um jogo em casa para o Arsenal que também não vai ser fácil, o Saka meio lesionado, o Martinelli não se sabe se joga, portanto para esses jogadores não é óbvio. E portanto não há aqui nenhum craque daqueles. O Tiago disse o Salah, mas o Salah joga contra um Tottenham que tem defendido bem. Acho que não há nenhum craque que seja óbvio nesta semana e por isso o Carlton Morris pode ter aqui uma oportunidadezinha de quem eu tiver. Não sei se queres que eu fale da minha segunda opção ou se depois já cá vens. Já voltamos a ti. Vamos aqui falar um bocadinho com o Diogo, que trouxe uma opção que eu sempre que vejo me brilham bastante os olhos, como vocês sabem. Porque eu gosto não, está na minha quarto lugar da minha lista, pá. Concordo em absoluto com o Diogo. E portanto, assim sendo, gostava de ouvir aqui a justificação do Diogo para termos o grande Gerrard a capitão, que na temporada passada deu muitos pontos a muita gente, nomeadamente ali numa Double Game Week em que brilhou. E portanto, Diogo, porque é que esta semana o Bowen é boa aposta? Acho que não há muito a dizer. Joga em casa contra o Sheffield, que acabou de levar 8-0, né? Portanto, a equipa da Premier. Exatamente. Em todos os jogos da época, tirando na primeira Game Week em que só levaram um golo do Crystal Palace, em todos os outros jogos levaram 2 e na última levaram 8. Portanto, é o verbo de encher para o Sheffield United e eu acho que o West Ham não vai, na forma em que está, acho que vai marcar 2 ou mais. E desses 2 ou mais, acho que pelo menos 1, quiçá 2, podem ser do Bowen. É isso, mas então vamos voltar aqui ao Ricardo para ouvir a outra opção dele, o Gordon, que fez uma excelente pontuação na última jornada e portanto é de apostar agora nesta Game Week, Ricardo. Já falamos muito do Gordon, não é? O Gordon, acho que jogando contra o Burnley em casa vai também ser aqui um asset que pode ser interessante, a fazer ali 2 ou 3 assistências naquelas arrancadas meio desengonçadas e, portanto, não havendo grandes opções, acho que o Gordon é a minha terceira opção, só à frente do Bowen, porque o Bowen é mau, mas tem um jogo muito fácil e, portanto, acho que também vai render. Espera aí que o Tiago quer insurgir-se. Malta. Estou a ver na cara dele. Tu leste bem a minha cara. Estes artistas a trazer nomes fora da caixa e desde o início do ano só meteram 2 jogadores a capitão. Foi o Salah e o Haaland. E vêm para aqui com Gordons. Epá, como é que é possível? Tipo, eu quero ver o vosso capitão nesta jornada. Epá, vai lá ver quem é que são meteste. Posso fazer sempre o Haaland e o Salah? Não. Então, olha... Sim, estou para ver. Eu venho aqui, peito cheio, e essas cenas, estou para ver. Isto é preciso escolher um capitão e um vice-capitão. Nós podemos tentar ajudar a escolher o vice, não é? Como vocês sabem. Eu vou dizer quem é que eu pus a capitão na Game Week 3. Foi um senhor chamado Nicholas Jackson. e que fez mais pontos, mas que fez nessa jornada mais pontos do que
todos os vossos capitães, que foram o Haaland. Foi. Só para saberem. E foi a única vez em que conseguiu acertar com alguma coisa. Foi esse jogo. Exato. Mas não, nem me vais deixar dizer a minha primeira opção. Epá, claro que sim. Queres falar do teu melhor amigo Wilson? Força, avança. Pronto. Pá, é assim, o Wilson é o melhor avançado da FPL e se pudesse adotava o Wilson. Portanto, ponham o Wilson. É que ele queria falar do Wilson claramente só para dizer isto. Eu adorava ver o Wilson na varanda do Diogo a dar toques durante a semana, estás a ver, enquanto ele vai trabalhar. Eu só não adotei o Wilson ainda porque ia ter que montar uma enfermaria cá em casa, mas de resto, se não fosse isso, eu adotava. Mas olha, o Wilson não passava por teu filho, mas o Bowen se calhar passava por filho do Manel, pá, portanto, não sei. Exato. Muito bem, malta. Então, numa altura em que não temos mais nada a dizer e que já demos todas as dicas desta semana, e também no momento em que a Premier começa a aquecer, pá, com cada vez mais suspensões e lesões que parecem acumular-se e não ter fim, as decisões estão a tornar-se mais importantes que nunca. Um move errado neste momento pode custar muitos pontos. E, portanto, eu só ouço quando o Manel fala, só isso assim, pensado e repensado para garantir que é feito como deve ser. Vejam as nossas sugestões nas redes, como sempre. Boa sorte para mais um grande fim de semana de prémio que, acreditem em mim, promete. Este fim de semana temos grandes jogos e acho que vai ser uma jornada com muitos pontos. Portanto, vejam os jogos, aproveitem o prémio, vai ser tudo desfrutem deste jogo. Grande abraço a todos.